Salve rapaziada, meu nome é Douglas Queiroz e a gente vai dar continuidade na série de aulas que eu julgo fundamentais para quem está iniciando a carreira como jogador de cash game. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu recomendo que assista para que a gente possa dar prosseguimento aqui no nosso conteúdo. O tema de hoje é ranqueando data points. E o que seria ranquear data points? Nada mais é do que uma maneira onde eu ensino vocês a pensar quais são os pontos relevantes dentro da nossa tomada de decisão ali. Quais são os pontos que vão ter mais peso e quais são os pontos que vão ter menos peso ou são irrelevantes. Antes da gente começar a ranquear os data points, nós devemos nos fazer as seguintes perguntas. A primeira é se domina valor, a segunda é o que o GTO faria. Para saber se você domina valor, você tem que entender um pouco sobre as interações de range, para entender qual tipo de mão o vilão, o adversário, está apostando no river. Por exemplo, numa textura Ás-2-2, 5 e 6, você tem Ás-Valete na sua mão. Você enfrenta uma aposta no river. Para saber se você domina valor, você tem que saber se o vilão está apostando na região de valor do range dele, mãos piores que o Ás-Valete, como Ás e 10, Ás e 9, Ás e 8, nesse cenário. Se a resposta for um sim, o vilão está apostando Ás e 10, Ás e 9, Ás e 8, o seu Ás-Valete domina valor. Agora a gente vai para um outro exemplo. Nessa mesma situação, nessa mesma textura, Ás-2-2, 5 e 6, onde você tem 10-10. E você vai se fazer a mesma pergunta. Eu domino valor? E para entender se você domina valor, você tem que fazer o mesmo processo de pensamento. O vilão está apostando mãos piores que o meu 10-10 por valor? Ele aposta um 9-9? Ele aposta um 8-8? Ele aposta um rei 6, por exemplo? Se a resposta for não, você não domina valor. Para entender o que o GTO faria, é bom que vocês comecem a se familiarizar com o solver, seja o GTO Wizard, seja o Pio Solver, seja qualquer outro solver, para vocês irem entendendo como é a interação de range de acordo com o GTO, beleza? Agora a gente vai para os principais data points. O primeiro deles, e o que vai ter o maior peso dentro da nossa tomada de decisão ali, vai ser o perfil do vilão. O perfil do vilão vocês podem dividir ele em 4 perfis macro. Reg tight, reg agressivo, fish tight, fish agressivo. Para início, vai ser mais do que o suficiente para vocês. O segundo data point seria o reconhecimento da linha. E o que seria esse reconhecimento da linha? É saber se a linha tem algum tipo de desvio, se ela é overblefada, se ela é underblefada, se ela tem overfold ou se ela tem overcall, por exemplo. O terceiro data point ele está ligado com o reconhecimento da linha, que seria a bet sizing. De acordo com a bet size que os vilões estão usando no spot, vai acabar determinando se a linha é overblefada ou se ela é underblefada em alguns cenários. Ou se os vilões vão dar overcall ou se eles vão overfoldar no river. O quarto data point também está conectado com o reconhecimento da linha, que é a textura do board. Em alguns cenários, em algumas texturas, você vai ter o vilão underblefando e na mesma linha, em um outro tipo de textura, os vilões vão estar overblefando. Como, por exemplo, em texturas Ace High. Geralmente os vilões tendem a underblefar. Em texturas que não são Ace High desconectadas ali, os vilões vão tender a overblefar em algumas linhas. Beleza? O quinto data point são as stats individuais. Quando o site permitir que você tenha essas stats, vai ser bem interessante que vocês analisem elas. Isso atrelado com o perfil do vilão vai ajudar vocês a tomarem as melhores decisões. E por último, em sexto lugar aqui no ranking de data points, está o range percebido, as blockers e todos os outros pontos onde alguns jogadores até levam em consideração antes do que esses que eu falei, mas eles no final das contas são os menos relevantes. Beleza? Quando nenhum data point te ajudar a chegar em uma conclusão para o spot, você deve considerar que o spot é uma gray zone.
Quando você estiver dentro de uma Grey Zone, você não vai querer investir dinheiro, você não vai querer dar bluff catch, você não vai querer bluffar, você simplesmente vai foldar ou vai dar give up da sua mão, beleza? Agora eu quero trazer alguns spots práticos para vocês e é bem importante que vocês tenham anotado as duas perguntas antes de ranquear e o ranking de data points, além da Grey Zone ali, para que vocês consigam acompanhar a linha de raciocínio nesses spots práticos aqui, beleza? Então vamos lá. Agora eu vou trazer esse exemplo para vocês, onde o button abre mini raise, o herói defende do big blind, standard, flop, o vilão C-beta size baixa, o herói joga de call, standard também. Turn, o vilão continua barrelando, aqui ele vai para uma size alta, a gente joga de call. E river, o vilão continua barrelando. Agora a gente está dentro de uma situação onde a gente pode usar essa ferramenta que eu acabei de ensinar para vocês. E antes de ranquear, nós devemos nos fazer aquelas duas perguntas. Primeira delas é se domina valor. Nesse cenário aqui, o vilão está apostando alguma mão pior por valor? Ele está apostando um Ás 2, por exemplo, um Rei-Dama por valor nesse cenário? Não. Então a gente não domina valor. Se a gente não domina valor, a gente parte para a próxima pergunta, que é o que o GTO faria. Para a gente saber o que o GTO faria, a gente tem que ir cada vez mais se familiarizando com as soluções do solver. Mas você não domina isso ainda, você não tem essa solução. Então, provavelmente, você pode chutar que essa mão aqui, como ela é um bluff catch, ela só ganha de bluffs do range do vilão, pois ela não domina valor, então ela é uma mão que é próximo de 0 EV. De acordo com que vocês vão ganhando experiência, vocês vão levando em consideração as suas blockers, a textura, as sizes e vão conseguindo definir melhor se é um bluff catch em alta frequência por teoria ou se não é um bluff catch em alta frequência por teoria. Mas beleza, vamos partir do pressuposto que essa mão aqui seja mixed. A gente não precisa olhar o solver para chegar nessa conclusão por enquanto. Então essa é uma mão que é um 0 EV ali por teoria. Se ela é um 0 EV, a gente tem que buscar dentro do ranking de data points argumentos para fazer com que a gente queira defender ou não nesse cenário. Essa é a maneira que eu estou passando para vocês inicialmente para definir quando vocês devem dar call ou não. A primeira delas é o perfil do vilão. Lembrem que dentro do ranking de data points, o perfil do vilão vem em primeiro lugar. Como nesse cenário aqui a gente não tem informação sobre o perfil do vilão, a gente vai levar em consideração o segundo data point, que é o reconhecimento da linha. E dentro do reconhecimento da linha, eu tenho a informação que em single raise de pot, button contra big blind, em texturas ace high com flush card turn versus bet, 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 vai ser uma linha underbluffada. Se ela é uma linha que é underbluffada, ou seja, o vilão está colocando menos bluffs aqui do que deveria na prática, se eu locar ele underbluffando esse spot, essa mão aqui, que era um 0 EV por teoria, ela era mixed entre call ou fold por teoria, na prática ela vai acontecer o quê? Vai se tornar um puro fold, já que a gente está dentro de uma linha que é underbluffada. Então, se a gente não tem o perfil do vilão, mas a gente tem o reconhecimento da linha, tem o reconhecimento da textura e tem o reconhecimento das sizes que ele usou, a gente já tem informações mais do que suficientes para a gente determinar a nossa ação aqui, que seria um fold. Douglas, mas a teoria está dando call 50% das vezes. Não interessa. A teoria está levando em consideração que esse cara aqui está jogando de maneira equilibrada, mas na prática, nenhum ser humano está jogando de maneira equilibrada. Então nós vamos nos basear nos desvios para tomar a nossa melhor decisão. A decisão que a gente vai acabar ganhando mais EV. Beleza? Agora a gente vai para esse segundo exemplo. Novamente, o vilão está abrindo do button, a gente está defendendo do big blind. O vilão C-beta em uma size alta. Isso é muito importante que vocês tenham em mente. É bem diferente quando o vilão está começa C-betando em uma size baixa do que quando o vilão começa C-betando em uma size alta. Isso vai ter
consequências diretamente no reconhecimento da linha. Então, quando vocês estiverem jogando, prestem bastante atenção nas sizes de C-bet flop. A gente vai defender, bem standard. Aqui é uma defesa bem ok ainda. Nós ainda temos algumas saídas quando a gente estiver perdendo. E vez ou outra a gente ainda está ganhando de algumas mãos do range do vilão. Então, call ok. E river, a gente enfrenta novamente uma aposta. E agora nós podemos usar a ferramenta que eu acabei de trazer para vocês. E nós devemos começar com as duas perguntas, né? Se domina valor. E para responder se a gente domina valor, a gente tem que entender se o vilão está betando mãos piores por valor aqui. Ele está betando um 10 e 9 river por valor? Muito improvável, muito impossível. Ele está betando um 9 e 8 por valor no river? Muito improvável, impossível na real. Então, a resposta para a primeira pergunta é que a gente não domina valor. Se a gente não domina valor, a gente vai se perguntar o que o GTO faria. Ah, Douglas, eu não sei o que o GTO faria nesse cenário. Mas como nós temos um bluff catcher, provavelmente essa mão vai girar em torno do 0 EV. Ela nunca vai ser um puro call e no máximo ela pode ser aqui um puro fold, mas mesmo assim o EV dela vai estar próximo de 0. E respondendo essas duas perguntas, a gente vai para o ranking de data points. Dentro do ranking de data points, o primeiro deles é o perfil. Nesse cenário aqui, a gente não tem o perfil do vilão. Em alguns sites, como no PS, vocês vão ter acesso ao perfil do vilão. Em outros sites, como na Bodog, na KK, vocês não vão ter acesso ao perfil do vilão. O máximo que vocês vão ter é algumas stats. Mas, de qualquer maneira, você pode ir para o segundo ponto dentro do ranking de data points, que é o reconhecimento da linha. Essa é uma linha que ela vai ser underbluffada quando o vilão começar com size polarizada flop. Vocês lembram que no flop ele começou com uma size alta, uma size que a gente chama de polarizada? Então, quando ele começa com uma size polarizada no flop, essa linha é uma linha underbluffada. Se ela é uma linha underbluffada e nós temos um bluff catch, na prática, nós não vamos querer pagar com nenhum bluff catch. Por quê? O vilão está colocando menos bluffs do que deveria. Então, basicamente, esse é o processo de pensamento. Alguns de vocês podem falar, mas é muita coisa para eu pensar e tal. É muito mais fácil vocês replicarem isso daqui, com o passar do tempo as coisas se tornarem automáticas e vocês terem decisões bem precisas, do que vocês ficarem tentando, às vezes, pensar por conta própria em questões que não são tão relevantes, como blockers, time intel, posição, algum level que você tinha com o cara. Tipo, é muito mais fácil vocês jogarem dessa maneira e é a maneira mais lucrativa para quem está começando aí. Beleza? Agora a gente vai para mais esse exemplo. A gente defendeu um dama 10 contra o TG. Flop, o vilão começa com uma size down, a gente dá call. Turn, o vilão continua barrelando, a gente defende o turn. E river, o vilão faz uma aposta. Então, a gente está dentro de uma situação onde vocês vão poder usar a ferramenta que eu acabei de passar. E para iniciar, vocês devem se fazer aquelas duas perguntas. A primeira delas é se domina valor. Nesse cenário aqui, o vilão pode estar betando mãos piores por valor. Ele pode estar apostando Ás e Dama River. Ele pode estar apostando Rei Dama River. Se a resposta for sim, nós temos um call. Nós não precisamos ir para o ranking de data points, nem para a segunda pergunta. E nesse cenário aqui, o vilão sim, ele está apostando Ás e Dama por valor. Ele está apostando Rei Dama por valor. Então, nós simplesmente damos call. Beleza? E agora, rapaziada, eu vou trazer um exemplo para vocês um pouco diferente dos que eu acabei de mostrar. Agora a gente vai para uma situação onde nós somos o agressor. Vai ser um pouco diferente o processo de pensamento, beleza? Então, a gente abriu aqui de EP, a gente c-beta flop, o vilão da call, turn, a gente barrela, o vilão da call, e river, nós estamos numa situação onde a gente pode blefar, a gente pode apostar aqui, ou a gente pode desistir da mão. No geral, o que vai fazer com que a gente queira apostar ou não uma mão no river é saber se existe algum desvio na linha ali.
Se o vilão está dando overcall ou se ele está overfoldando. Eu posso afirmar para vocês que a grande maioria das linhas, os vilões estão overfoldando, principalmente os regulares. Então, a gente partindo desse pressuposto, a gente vai querer atacar a maioria dos cenários, mesmo que a teoria não esteja escolhendo aquele combo específico para atacar, ou mesmo que a teoria não esteja escolhendo em frequência de 100% aquele combo para atacar, basicamente porque o vilão está desviando. Então, a nossa estratégia nesse cenário é explorar ele atacando até mesmo com mãos que não deveriam. Como aquele exemplo da aula anterior que eu trouxe para vocês, do pedra, papel, tesoura. Quando o vilão está colocando mais pedra do que deveria ali, a gente vai atacar mais vezes com papel. Ou quando ele estiver colocando mais papel do que deveria, nós vamos atacar mais com tesoura. E nesse exemplo aqui, como o vilão está foldando mais do que deveria, nós vamos atacar apostando mais do que deveria. Beleza? Então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham tirado proveito. Para vocês internalizarem isso, é bom que vocês vão aplicando na prática, vão tirando dúvidas com os instrutores. Para quem está assistindo em alguma outra plataforma e tem algum tipo de dúvida, pode mandar aí nos comentários, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo Discord, que eu vou estar disponível para atender vocês. E se vocês quiserem um atendimento ainda melhor, é só vocês aplicarem para o nosso time. O link está na descrição do vídeo. Então é isso, rapaziada. Valeu, obrigado e até a próxima.